Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e o programa de hoje é especial. Não só porque vamos ter um emérito entrevistado, mas também porque veremos como um grupo de pessoas escreveu ou reescreveu muitas partes da Bíblia, assim como o Pentateuco, né, o famoso Pentateuco, os livros históricos, os profetas. E essa narrativa foi criada a partir de histórias que eram contadas oralmente entre a população, mas esta narrativa veio com um viés principal, inclusive, né, assim, fundamental, a obediência a Deus e às leis da Escritura, para evitar catástrofes, como o traumático exílio da Babilônia. Aliás, esse evento, o exílio da Babilônia, foi fundamental para a criação de boa parte da Bíblia como temos hoje. Mas calma, que durante o programa nós vamos explicar tudo isso com mais detalhes. Agora é só para atiçar a curiosidade de vocês. E antes de iniciarmos o programa, fazemos aqui aquele pedido fraterno para vocês, né? Por favor, curtam esse episódio, já curtem agora, porque depois a gente esquece. Eu, por exemplo, sempre esqueço. Então, curtam agora e façam a inscrição aí nos canais de O Espírito do Evangelho, no YouTube e aplicativos de áudio. Bem, e para falar sobre quem escreveu a Bíblia, nós estamos recebendo com muita alegria um dos principais teólogos do Brasil, o professor Jaldemir Vitório, doutor em Teologia Bíblica pela PUC do Rio de Janeiro, professor de graduação e pós-graduação da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Ele que também, né, professor Jaldemir, que também é um especialista no Evangelho de Mateus, tem 2 obras publicadas a respeito, e por isso foi entrevistado por nós aqui no podcast. Vocês se lembram, lá na primeira temporada. Professor Jaldemir Vitório, seja muito bem-vindo novamente. Muito bem-vindo também, Antônio. Estou muito feliz de estar aqui hoje para poder conversar com você. Espero que a gente possa explicar um pouco essa história, porque é uma história longa. Sim, a história é longa, é verdade. Mas nós faremos aqui um compacto dos melhores momentos. De qualquer forma, é um assunto muito interessante e atual, porque ao termos a informação correta sobre como a Bíblia foi escrita, evitaremos armadilhas, por exemplo, de fazer uma leitura literal do Antigo Testamento, ou mesmo uma interpretação fundamentalista desta obra tão importante. Está na Bíblia. Opa, espera um pouco, né? Como se tivesse tido um canal direto com Deus. Espera um pouco, calma. Né? Nós temos que entender que teve muita manipulação humana nessa conversa. E, infelizmente, essa interpretação fundamentalista é a que nós temos visto com mais frequência nos dias de hoje. Bom, professor, eu acho que podemos começar respondendo à pergunta sobre quem escreveu a Bíblia. E, curiosamente, todas as evidências hoje apontam para o período do exílio na Babilônia, que ocorreu em 586 a.C. As forças de Nabucodonosor não só invadiram o território dos judeus, como destruíram o Templo de Jerusalém e deportaram boa parte do povo para a Babilônia. Definitivamente, como eu falei lá no começo, foi um evento traumático. E esse evento durou 50 anos, aproximadamente 50 anos, até os judeus poderem voltar para casa. E isso só ocorreu graças aos persas, que derrotaram os babilônios e se tornaram o império dominante da vez. Aliás, Israel, nesse período todo conturbado, né? Israel foi invadida pelos assírios primeiro, depois os assírios foram derrotados pelos babilônios e os babilônios tomaram conta de Israel, e finalmente, na sequência, vieram os persas, que derrotaram os babilônios, mas também continuaram mantendo a zona de influência lá em Israel. E tudo isso antes de o Império Romano chegar. Bem, professor Jaldemir Vitório, o que o senhor pode nos dizer sobre esse momento da deportação?
Inclusive, existem referências interessantes no texto do profeta Ezequiel, não? Até porque ele foi uma testemunha ocular. Na época da invasão babilônica, ele era sacerdote lá no Templo de Jerusalém. No exílio, ele passou a ser um profeta e procurou dar bom ânimo para os exilados. Como que o senhor vê essa situação? Na vocação de Ezequiel, está muito claro. A palavra de Adonai veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Ali a mão de Adonai pousou sobre ele. É aqui que se dá a transição do sacerdote ao profeta. E aí, então, essa expressão terra dos caldeus, né, significa terra dos babilônios. A terra dos caldeus, né, a Babilônia, capital Babel, ficava onde hoje é o Iraque. E a capital Babel ficava bem perto da capital do Iraque, que é Bagdá. Então, Babel, capital da Babilônia, ficava perto da atual Bagdá. No exílio da Babilônia, o povo foi levado cativo a pé do atual Israel, Estado de Israel, até o Iraque. Eles foram caminhando quilômetros e quilômetros e quilômetros, humilhados pelo exército dos babilônios. E chegando lá, acontece essa mudança na vida do profeta. Agora, vejam vocês o seguinte, que a questão do exílio da Babilônia não é a mesma coisa da situação do povo de Israel quando estava no Egito, oprimido, sofrendo. Os babilônios, o que eles faziam? Quando eles dominavam um povo, quando eles conquistavam um povo, eles pegavam a liderança daquele povo, vamos dizer, a classe A, e todos aqueles grupos que davam sustentação à classe A, entende? Os militares, os sacerdotes, os juízes, né? Também os proprietários de terra, eles pegavam, assim também, o pessoal que tinha alguma habilidade, né? Alguma capacidade técnica de produzir coisas, né? Eles pegavam essas pessoas e levavam para a capital Babel. E colocavam essas pessoas aí e faziam essa mistura de raças, de língua, de religião, e aí, então, essas pessoas acabavam desarticuladas, elas perdiam a sua identidade nacional. Era isso que eles queriam. Agora, o povo de Israel, ele foi para lá e foi misturado com esse pessoal. Agora, os babilônios não infligiam castigo, não levava para a Babilônia e botava na cadeia. Não, e por isso muitos judeus que foram para a Babilônia, quando chegaram lá, simplesmente abandonaram sua fé e passaram para outros deuses ou romperam com a fé. Muitos entraram em crise de fé, achando que o Deus deles e que o Deus de Israel não tinha sido capaz de defendê-los, e por isso, então, ele foi vencido por Marduk, aí passaram a adorar o Deus dos babilônios. Então, só um pequeno grupo é que ficou firme em torno da fé e, quiçá, foi o único grupo que permanece até hoje, que é o povo judeu, que tinha tudo para ser diluído, para ser, né, massacrado, nesse sentido, não massacrado no sentido físico, né? Desaparecer dentro daquele caldeirão de culturas, foi o único que ficou firme. E ficou firme exatamente relendo, repensando a sua fé. E é aí, nesse momento, que começa a surgir a Bíblia como livro. É do trabalho dos teólogos na Babilônia para resolver as questões de fé que vai começar a surgir a Bíblia que nós temos nas nossas mãos.
Isso. E muitos estudiosos apontam que provavelmente o período do exílio ajudou a colocar no papel algumas histórias e tradições orais que circulavam entre a população. Nesse trabalho de escrita, surgem relatos como o de Adão e Eva, e aqui tem uma questão simbólica, né? Porque era a maneira deles mostrarem simbolicamente que quando você desobedece a Deus, nós vamos para o exílio. Somos expulsos do paraíso ou da terra prometida, que era o que estava ocorrendo naquela época do exílio. Até a história de Abraão, né, também, a história de Abraão também está dentro desse contexto. Isso porque ele sai de Ur, Ur era uma cidade lá na Babilônia, e ele sai porque ele recebeu um chamado de Deus para ir à terra prometida. Então, isso também seria um incentivo, uma questão simbólica para dar esperança para o povo exilado na Babilônia. E essa ideia de obedecer a Deus e suas leis para não ser punido ou para não acontecer alguma coisa horrorosa, né, acabou sendo o eixo principal no texto bíblico, não só das 5 obras que formam lá o famoso Pentateuco ou a Torá, né, os livros, vocês sabem, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e todos eles, ó, obviamente, não foram escritos por Moisés, né? Apaguem essa ideia da cabeça. Eu sei que isso é uma tradição, todo mundo fala, essas obras foram escritas por Moisés. Não foram, mas ficou na tradição que Moisés escreveu essas 5 obras, né? Além dos textos aqui do Pentateuco, essa turma aí acabou também escrevendo os chamados livros históricos, como Josué, Juízes, Reis 1 e Reis 2. E as pessoas que fizeram esses ajustes nos textos passaram a ser chamados de deuteronomistas, justamente porque vão dar ênfase nas regras e na obediência a Deus. E aqui eu acho que vale a pena fazer um parênteses para dar algumas explicações ligeiras sobre o Deuteronômio. A palavra Deuteronômio quer dizer uma cópia da lei ou uma segunda lei. Isso porque seria uma segunda proclamação da lei, tendo como referência a que aconteceu lá no Monte Sinai. Vocês se lembram, né? Dos 10 mandamentos e tal. Está lá em Êxodo, capítulos de 19 a 24. Mas não é uma mera duplicação, mas uma segunda apresentação daquelas leis. Além disso, no Deuteronômio, o único jeito de o povo mostrar o amor ao Senhor, preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante. No Deuteronômio, o único jeito de o povo mostrar o amor ao Senhor é pela fidelidade às palavras recomendadas em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Esse versículo diz o seguinte: Escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Aliás, o professor Jaldemir Vitório participou de um livro que tem o título Deuteronômio Escuta Israel, cujos organizadores foram Johan Konings e Zuleika Aparecida Silvano. A obra foi publicada pela editora Paulinas, e nós vamos nos concentrar em um dos 2 artigos do professor Jaldemir, o Deuteronômio e a historiografia deuteronomista. Como vimos, o exílio da Babilônia consolidou a escrita de boa parte dos livros do Antigo Testamento. Mas já existia, antes de ocorrer a deportação, uma preocupação em parte da classe religiosa judaica com os preceitos religiosos, para o pessoal não se afastar muito daquele entendimento central. Professor Jaldemir Vitório, como o senhor explica toda essa situação? Então, veja o seguinte, né? A questão do Deuteronômio. Quando a gente fala do Deuteronômio, a gente está, no fundo, falando daquele bloco que vai do capítulo 12 ao capítulo 26, onde tem o que a gente chama o Código Deuteronômico, a lei deuteronômica, ok? Vamos dizer, é uma espécie de legislação, é um bloco, de legislação, uma espécie de constituição, se a gente pode dizer assim. E aí, então, nesse bloco, que vai do capítulo 12 ao capítulo 26, de certo modo, está tudo dentro da sociedade, está tudo mais ou menos legislado.
né? Seja o culto, seja como o rei deve se comportar, como o profeta tem que se comportar, como o sacerdote tem que se comportar, né? Como você tem que fazer com os escravos, como você tem que fazer com os assalariados, como você tem que fazer com os pobres, com os órfãos, com as viúvas. Então, nesse bloco aí, de 12 a 26, então toda a vida de um judeu está, vamos dizer, legislada. Porém, o foco da legislação, o foco, não é simplesmente uma questão política, é aquilo que eles entendem ser a vontade de Deus. Que o ponto de partida é esse. Nós temos um pacto, nós temos uma aliança com Deus, e essa aliança com Deus, ela tem como objetivo reforçar a nossa condição de povo de Deus. Então, é uma espécie de teocracia, mas uma teocracia profundamente social. Não é uma coisa espiritualista, devocionalista. Não, é algo estritamente social para criar essa sociedade de irmãos, de irmãs, sem classes, sem opressores e sem oprimidos, e sem marginalizados, onde todo mundo tenha, vamos dizer, uma preocupação com todo mundo. E, ponto. Agora eu vou dar um salto na gênese dessa legislação. Então, essa legislação, Antônio, não começou do dia para a noite e nem caiu do céu do nada. Então, já começa pelo menos vamos dizer, uns 300 anos antes, né? Porque aqui, então, a gente já está no momento de formulação, que a Bíblia diz assim, que Deus deu tudo escrito a Moisés, mas isso é uma espécie de mito fundante para dar autoridade àquilo que eles acreditam, né? Mas não é que eles acreditassem isso. É uma história, uma narrativa que eles contavam para dar autoridade. E aí, então, vai nascer um movimento que na Bíblia se chama o movimento dos filhos dos profetas, que eram umas agremiações, uns grupos alternativos a esse movimento de baalização do Reino do Norte, com o consequente aumento da idolatria e da injustiça. Esse grupo, né, ele vai ser um grupo de oposição ao sistema, e ele, então, vai fazer todo um trabalho de manutenção, de conservação e de transmissão da fé já vista. E aí, um dos trabalhos que eles vão fazer, esses grupos aí, é de colecionar aquilo que correspondia ao ethos, ao modo de proceder já vista. Aqui é que tem origem o começo daquilo que vem depois ser o Deuteronômio. Então, aquilo que eles falavam, transmitiam oralmente, eles começam a colocar por escrito. Quando sobe, então, no trono o rei Ezequias, Ezequias tenta fazer uma primeira reforma, ok? E quando ele morre, sobe ao trono o filho dele, que se chama Manassés. E esse Manassés era muito perverso. Então, nesse período, o trabalho desse grupo foi muito dificultado, porque realmente ele abriu as portas para tudo enquanto é religião, não já vista, etc. E no meu entender, na minha interpretação, né, é nesse momento que esse pessoal pega o trabalho deles e esconde no templo, porque era o lugar mais seguro para que o rei não pegasse aquilo e destruísse aquilo tudo. E destruísse porque para não ter nenhuma regra que o impedisse de fazer as coisas Exatamente, quer que ele dizer, queria fazer, tá? porque foi totalmente despingolado o cara, né? Aí, então, quando ele morre, né, sobe no trono, né,
um filho dele, mas esse filho dele não vai ficar muito tempo no trono, porque aí então vai ter uma espécie de golpe de Estado. Vai subir o trono, no trono o filho dele, Amon, mas vai ficar pouco tempo. Aí tem uma espécie de golpe de Estado dentro do palácio, que certamente o pessoal já não aguentava a política de Manassés, mas aí tem um contragolpe, que é onde então eles colocam Josias no trono. Aí que eles vão colocar Josias no trono. Agora, o detalhe é o seguinte, que Josias só tinha 8 anos. Então, esse grupo deuteronomista, junto com aqueles que deram o golpe, que deram o contragolpe, eles vão tomar o poder e vão começar a preparar Josias para ser o rei. Entendeu? Quer dizer, mas só que Josias tem 8 anos, então ele vai ser preparado para ser rei dentro desse esquema aqui, dentro desse esquema preparado pelos deuteronomistas. Agora, se você olha assim em termos ideológicos, quer dizer, o que os deuteronomistas realmente queriam é que houvesse uma sociedade de acordo com o querer de Deus, né? Onde todo mundo fosse respeitado na sua dignidade, especialmente 4 categorias: os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, né? Ou seja, essas categorias mais fragilizadas deveriam ser profundamente respeitadas e valorizadas. Depois, se você pega a lei do rei, né? Então, eles colocam o rei dentro de um esquema, que diríamos hoje, dentro das 4 linhas da Constituição. Por quê? Porque até então não tinha. Então, lá diz assim, quando subir ao trono, quando o rei subir ao trono, eu estou lendo Deuteronômio capítulo 17. Quando subir ao trono um rei, qualquer um, não é isso? Vai daí para frente, ele deverá escrever num livro, para seu uso, uma cópia desta lei, ditada pelos sacerdotes levitas. Ela ficará com ele e ele a lerá todos os dias de sua vida para que aprenda a temer a Deus, observando todas as palavras desta lei e colocando esses estatutos em prática. Deste modo, ele não se levantará orgulhosamente sobre os seus irmãos, nem se desviará deste mandamento para a direita ou para a esquerda, de modo a prolongar os dias do seu reinado, ele e seus filhos no meio de Israel. Ok, ou seja, a gente pode até dizer que é uma lei, vamos dizer, com viés ideológico, ok? Mas o foco é uma sociedade de iguais, onde não haja um rei que oprima, que explore as pessoas, ou seja, um rei que se paute, né? Que se paute exatamente, né? Segundo aquilo que Deus quer. Mas a mesma coisa, ele vai dizer, né, para os juízes, né, que os juízes não podem receber suborno. Os sacerdotes não podem ser subornados. Então, eles vão tentar fazer uma lei que garanta um equilíbrio social. Só para terminar esse pedacinho. Então, quando Josias assume o trono, né, ele começa realmente a reinar, ele já vai com a cabeça preparada assim. E nesse momento, então, quando eles estão fazendo a reforma do templo, então eles encontram o livro lá. Eles vão encontrar aquilo que a gente chama do Deuteronômio de 12 a 26. Então, durante muito tempo disseram que isso era uma fraude piedosa. Puseram um livro lá para ser encontrado. Eu interpreto não. Encontraram porque ele estava lá escondido para não ser destruído por Manassés. E Josias, então, tem a chance de ter um programa posto por escrito. Entendeu? Ele tem possibilidade de ter um programa posto por escrito.
E aí depois nós vamos ter uma influência dos redatores do Deuteronômio, numa passagem em Reis, que o senhor deve conhecer, claro, o primeiro Reis, no capítulo 11, que eles vão explicar por que o reino se dividiu, pela visão deles, dos É, deuteronomistas, né? Então está no é, capítulo 11, que vai falar é, que Deus ficou bravo com Salomão. E por que Deus ficou bravo com Salomão, né? Então vai falar aqui, Javé se irritou contra Salomão, que havia deixado o seu coração se desviar, afastando-se de Javé, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e lhe havia proibido expressamente que seguisse outros deuses. Salomão, porém, não guardou o que Javé lhe havia ordenado. Javé disse a Salomão, você está se comportando assim e não observa a minha aliança e os meus preceitos que lhe dei. Pois bem, vou tirar-lhe o reino e entregá-lo a um de seus servos. Em consideração para com seu pai Davi, não farei isso enquanto você viver. Eu arrancarei o reino da mão de seu filho, não tirarei o reino todo. Deixarei para seu filho uma tribo, por consideração a meu servo Davi e a Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Então aqui já tem uma questão deuteronômica, né, nessa interpretação de que houve a divisão por causa que Salomão, né, na versão daqui que está na Bíblia, teria desrespeitado, né, até fala que ele casou com várias mulheres estrangeiras, também um dos aspectos não, lá dessa... diz que ele tinha 700 mulheres e Isso, 300 exatamente. concubinas, Que eu não quis ler o capítulo em inteiro, mas é 11:3. interessantíssimo, exatamente. E aí isso foi o motivo da ruína, não só de Salomão, mas de Israel, e por isso que houve a divisão, né? Então, agora, o que que diz a arqueologia? Então, a arqueologia diz o seguinte, né? Que o reino que realmente se desenvolveu, cresceu, foi lindo, maravilhoso, deslumbrante, foi o Reino do Norte. Agora, por quê? Porque, inclusive, até hoje Israel é assim, né? É o norte, é a Galiléia que tem terras férteis, tem água, e eles foram crescendo, produzindo, etc. Depois todo o sistema de aliança com os fenícios desenvolveu muito aquilo ali, sabe? Quer dizer, então, o Reino do Norte, hoje, a Samaria e a Galiléia, é que era o reino desenvolvido. O Reino do Sul era uma coisinha de nada. E hoje, pelos dados arqueológicos, se põe em dúvida, inclusive, a existência do Reino de Salomão. Não da pessoa Salomão, mas do Reino de Salomão. Porque eles não encontram resquícios dessa coisa maravilhosa que está na Bíblia, o Templo de Salomão. E tem certos autores que dizem que o Templo de Salomão, ou seja, o Templo de Deus no Templo de Salomão, era uma capelinha muito simples. Depois, se a gente pensa Salomão, eu que ensino essas coisas, né? Cada vez mais eu me convenço que Salomão não é uma pessoa, é um personagem que foi construído pelos deuteronomistas em função da catequese que eles estavam fazendo, porque eles fazem essa catequese para explicar por que Israel foi parar no exílio. Entendeu? Então, toda essa historiografia deuteronomista é para explicar por que Israel foi parar no exílio. E o povo dizer, não, foi parar no exílio porque o nosso Deus é mais fraco do que o Deus dos babilônios, É né? isso que eu ia E falar, os que o babilônios, exílio que o senhor está falando é o exílio que vai levar tempos depois. Primeiro teve a invasão dos assírios, né? isso é Depois teve porque dos babilônios. em 721 teve um primeiro exílio, como está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Os assírios, eles trocavam as populações. Então, lá no capítulo 17 do segundo livro dos Reis, está bem explicado. Eles pegaram populações do Reino do Norte, de Israel, e levaram para outras terras no âmbito do Império e pegaram 5 povos de lá e trouxeram para cá. Ok? Tá bom? Isso foi em 721. Depois, em 597 e 587, tem o que a gente chama de exílio da Babilônia, e que uma das crises principais é essa: por que o nosso Deus não foi capaz de nos defender? Por quê? E aí, então, a figura de Salomão aparece porque, se você lê o texto, né, primeira coisa, o próprio nome dele
vem da palavra shalom, paz. E o shalom e a paz só pode ser garantido por Deus como prosperidade, bem-estar. E lá no livro dos Reis diz que no tempo de Salomão era a coisa mais linda, todo mundo tinha que comer de comida, etc. E tudo no livro de Salomão, na tradição sobre Salomão, é hiperbólico. É tudo hiperbólico. Entende? Até ele é o mais sábio de todos. Foi o Tudo cara, é o mais sábio de é. todos, não sei, a coisa mais maravilhosa de todos. Agora, mas só que no tempo dele não tem nenhuma guerra. Entendeu? Não tem guerra. Embora ele comerciasse cavalos e carros de guerra, mas não tem nenhuma guerra, ok? Depois, ele consegue desenvolver o reino no aspecto cultural, industrial, militar e tudo mais. E depois, então, ele recebeu uma sabedoria diretamente de Deus. E lá, então, é tudo grande, 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 grande. Mas, lá no capítulo 11, do primeiro livro dos Reis, ele faz aquilo que desagrada a Deus e tudo começa a despencar. Exatamente. Exatamente. E aí começam a procurar, quando eles estão no exílio, por que Deus abandonou, o que eles fizeram de errado. Né? Isso. E aí, então, a resposta vai ser porque nós rompemos aliança com Deus, né? Ou seja, nós não cumprimos a lei de Deus, aquilo que Deus falou, e no livro do Deuteronômio, capítulo 27 e 28, então já estão previstas as bênçãos e as maldições. Quer dizer, então, essa figura de Salomão, né? Então, hoje, a partir da arqueologia, a tendência é dizer que ele é um personagem dessa catequese, mas não é uma pessoa. Ou seja, ele foi criado para dentro do expediente catequético para mostrar o que é uma pessoa abençoada por Deus, o que foi fiel a Deus e o que acontece com quem rompe com Deus. Okay? Então, os deuteronomistas, nesse contexto, eles vão insistir, né, em mostrar o que Deus quer. E aí, então, o que Deus quer está em Deuteronômio, de 12 a 26, que até hoje, para o judaísmo, e depois também os cristãos, a gente pega muita coisa daí, não é? Perfeito. Essa questão é aquela que o senhor já fala, e fala muito, o senhor detalha isso no seu artigo, no livro, né? Que é a questão da terra, é a questão da aliança com Deus, é a questão da Torá, é a questão do culto no templo, né? A questão da religião, de você se aproximar de Deus, Deus um único, não ter o contato também com as questões aí, dos estrangeiros. Então eles vão forçar muito essa ideia, né? Não sei se o senhor quer destacar mais algum aí, mas de qualquer forma, eu acho que é isso que é interessante, que o senhor menciona, e é um motivo do seu artigo, é que essa preocupação vai acabar levando para os outros livros da Bíblia, principalmente os livros históricos, não é isso, professor? Josué, o de Juízes, o de Samuel 1 e 2, depois Reis 1 e 2, eu acho até que Crônicas também, também vai ter uma interferência nos textos dos profetas. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, porque isso vai se espalhando, né? Não ficou só restrito ao Deuteronômio, né? Isso foi se ampliando em outros momentos, né? É o seguinte, né? O que os deuteronomistas encontraram, mas também que era fruto do trabalho dessa escola deles, que já vinha de séculos, né? É um movimento. Foi Deuteronômio de 12 a 26, que é o código mesmo. Diante do exílio, da experiência de fracasso, e o pessoal questionando Deus, né? Colocando Deus em xeque, muitos, inclusive, se bandeando para outros deuses, esse pessoal vai se dar o trabalho de dar outra explicação. Ou seja, explicar que nós estamos no exílio não porque porque o nosso Deus é mais fraco do que o Deus dos babilônios, Marduk, mas porque nós fomos infiéis à lei. Okay. Então, eles vão preparar
o livro do Deuteronômio, ou seja, vamos pegar esse bloco aí, né, de 12:26, e eles vão colocar isso dentro de uma estrutura narrativa para ser acoplado na história que eles vão contar a partir do livro de Josué. Tanto que se você pega o finalzinho do Deuteronômio e depois se você pega o começo do livro de Josué, você vai ver que tem uma passagem natural, não são duas coisas distintas. Se você pegar Deuteronômio 34, fala da morte de Moisés. Tá? Perfeito. E aí, E aí depois lá, Josué né, aconteceu depois da morte de Moisés, é isso, né? Vai ter uma isso, ligação, não é exatamente. isso? Uhum. Em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, etc., capítulo 34. Como é que começa o livro de Josué? Depois da morte de Moisés, servo de Deus, Deus falou a Josué, filho de Num, ou auxiliar de Moisés, e lhe disse: Moisés, meu servo, morreu. Isso. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo. Quer dizer, então, o livro de Josué é a continuação natural do Deuteronômio, em termos narrativos. Agora, só que essa história aqui é longuíssima, então, todo esse bloco que vai de Josué até o segundo livro dos Reis, hoje, nos estudos bíblicos, isso é considerado, ninguém hoje coloca isso em dúvida, isso é um bloco, é um livro, que foi dividido em pedaços por praticidade, para ser usado, para ser lido na sinagoga, na reunião deles. E esses livros, eles foram construídos na época do exílio ou depois do exílio Isso. e juntou com narrativas que já existiam da oralidade e aí eles fundiram tudo, colocaram no liquidificador Isso. E criaram os livros, é isso? Agora, mas só que isso aí, Antônio, isso tem uma unidade espetacular. Entendeu? Isso tem uma unidade espetacular. E foi um biblista alemão, que se chama Martin Noth, que teve essa intuição no período da Segunda Guerra Mundial. Ele é que teve essa intuição de perceber essa unidade entre essa literatura histórica e a literatura profética. Ok. E aí, então, o livro do Deuteronômio serve assim de referência, tá? Para dizer, nós vamos interpretar a história a partir desse viés que está aqui. Quer dizer, o Deuteronômio serve assim de base para a leitura da história. Ele vai ler toda a história a partir disso, ou seja, a história que vai de Josué até o segundo livro dos Reis, capítulo 25, é a história da fidelidade e da infidelidade de Israel. Ele vai mostrar como é que isso vai acontecer e qual é o fruto da infidelidade, qual é a paga pela infidelidade. E isso vai ficar muito claro em Juízes também, né? Porque como tem muito juízo, É, aquele que vai muito para o lado de Deus, uma maravilha. Agora, aquele que não obedece muito, aí vira um desastre, né? Isso fica muito isso claro mesmo. nos altos e baixos. Porque é o seguinte, eles pensam a história não é uma história cíclica, é uma história que vai se desenvolvendo, mas a partir de um esquema. Insisto, não é cíclico, é histórico, mas os passos são mais ou menos o mesmo. Então começa com a bênção, depois vem o pecado, vem o castigo, vem a conversão, vem o perdão e vem a bênção de novo. Então, se você pega no livro dos Juízes, né? Aí logo no comecinho, aí quando fala de Otoniel, no capítulo 3, versículo de 7 a 11. Perfeito. Aí, Antônio, você tem um modelo sintético do que ele vai fazer com toda a história de Israel, desde o começo até lá. Então diz assim: os israelitas fizeram o que amou aos olhos de Adonai. Esqueceram Adonai, seu Deus, para servir aos Baais e às Aserás. Ok. Então, a bênção, Deus está abençoando, aí você é infiel.
Então a ira de Adonai se acendeu contra Israel, né, o castigo, né, e os entregou nas mãos de Cusã-Razataim, rei de Aram, Naarai, e os israelitas serviram a Cusã-Razataim durante 8 anos. Pecado? E é engraçado, né, professor, só para fazer uma interrupção antes de você continuar, como bate muito com aquela história do Salomão que a gente leu agora há pouco também, né? Quer dizer, é a mesma conversa, você desagradou e tem uma consequência, né? Exatamente. Depois, então, aí vem. Os israelitas clamaram a Adonai, e Adonai lhes suscitou um Salvador que os libertou, Otoniel, filho de Cenez, irmão caçula de Caleb. Ok? Então, veja, a bênção, o pecado, o castigo, a conversão e o perdão, eles clamaram e Javé aceitou esse pedido de perdão e mandou um Salvador. E diz assim: o espírito de Adonai esteve sobre ele, ele julgou Israel e saiu à guerra. Adonai entregou em suas mãos Cusã-Razataim, rei de Aram, e ele triunfou sobre Cusã-Razataim. A terra descansou por 40 anos. Depois, Otoniel, filho de Cenez, morreu. Agora, veja o que tem lá no versículo 12, Antônio. Os israelitas recomeçaram a fazer o que era mal O aos olhos que de é mal. Deus. Os filhos de Israel voltaram a fazer o que é mal aos olhos de Javé. É, Volta de novo, né? Volta. agora, então, agora é o seguinte, mas só que na catequese do Deus deuteronomista, a preocupação dele é com os reis, não é com esse pessoal aqui, entendeu? Mas só que como ele construiu uma catequese histórica, então ele tinha que colocar os personagens que tinham lá do começo até os reis. O foco dele é. Então, a monarquia na visão do deuteronomista, é um grande perigo de desvio, tá certo? E o exílio é o castigo merecido. Então, ele vai contar isso, Antônio, de uma maneira muito minuciosa, porque aqui, então, tem uma espécie de apologética, no sentido, eles estão tentando salvar, entre aspas, a cara do Deus de Israel, porque não pode parecer nem que o Deus de Israel é mais fraco do que o Deus dos babilônios, e nem que o Deus de Israel é injusto. E a injustiça corresponde a punir a pessoa além daquilo que foi realmente a culpabilidade. Esse é o problema nesse momento de Netanyahu, ou seja, ele puniu os palestinos além da gravidade do que eles fizeram. Ou seja, eles fizeram coisa séria, fizeram coisa seríssima. Uma bestice aquilo que fizeram e que fez o pessoal do Hamas, mas também essa selvageria de Netanyahu não se justifica. Entendeu? É, e nesse exemplo que o senhor está dando, que eu ia até falar isso no final, quer dizer, que essa questão que o Deuteronômio continua presente ainda hoje, por causa da questão É, da terra, né? A terra de Deus, a terra que Deus deu para nós. Então, há essa exato. questão que a gente vê claramente aí nesse Tá conflito, né? lá, tá lá. Uhum. Aí então, mesmo então, para eles a monarquia. E aí então eles fazem essa história longuíssima para falar da paciência imensa de Deus. Porque ele poderia ter escrito isso tudo em 3 páginas, né? Fazer um resuminho, não. Ele vai detalhando para, no final das contas, ninguém dizer, não, nosso Deus foi vencido pelos babilônios, nosso Deus é mais fraco, não vale a pena a gente continuar a adorar. E também tem a questão dos profetas como vozes de alerta aos reis, né? Não, Eles não, seriam, isso, eles então, funcionam também como um alto-falante, assim, ó, vocês estão indo para o caminho errado, vê se acorda aí, né? Tem a então, visão profética, tem isso também, né? então, como que entram os profetas nessa história aqui? Porque, então, na denominação judaica, eles vão chamar essa história que nós estamos contando de profetas anteriores, que é essa história, o livro histórico, e os outros profetas de profetas posteriores. Ponto. Então, o que acontece? Acontece que os deuteronomistas, no exílio, ao mesmo tempo que eles construíam essa que a gente chama de história deuteronomista, para explicar o porquê o exílio da Babilônia aconteceu e chamar o povo à conversão,
eles vão também editando a profecia, aquilo que eles têm à disposição sobre os profetas. Agora, qual é a finalidade? A finalidade é a seguinte: a literatura profética servir de literatura auxiliar para essa história aqui. Tá certo? Porque ele não tinha condições de colocar tudo isso, juntar o livro dos profetas com essa história. Então, eles fizeram separados, né, a edição dos profetas. Agora, com que objetivo? Com o objetivo o seguinte, de mostrar que o que eles estão falando no século VI não estão tirando da cabeça deles. Ou seja, eles estão simplesmente se baseando naquilo que é a tradição do povo. Aí, então, se você pega, por exemplo, como que ele começa o profeta Isaías? Então, ele diz assim, então, sempre nos textos proféticos, esse primeiro textozinho de abertura é obra do deuteronomista, de quem editou. Então, se você pega Isaías 1, diz assim, visão que teve Isaías, filho de Amós, que não é o Amós o profeta, não, é outra pessoa, né? A respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Osias, Joatão, Acás e Ezequias, rei de Israel. Você está lendo aquela história lá, certo? E aí, quando chega na hora desses reis, aí você tem que vir nessa literatura aqui Como um complemento. como um complemento para saber. A mesma coisa, se você pega lá Amós, diz assim, palavra de Amós, um dos criadores de Tecoa, o que ele viu contra Israel no tempo de Osias, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ou seja, quem está lendo lá a história do Reino do Norte, foi destruído em 721 pelos assírios, então, quando chegar nessa hora, vem cá e vai ler o que está falando do profeta Amós a respeito desses senhores. Inclusive, muito desses profetas, você vê claramente, no caso de Isaías, então, é muito claro, você tem 3 pedaços de Isaías aí, então houve um acréscimo ao longo do tempo, né? Redatores aí foram criando enxertos num texto. Né? Então, quer dizer, o que acontece? Acontece que na historiografia de outro, nesse bloco que vai de Josué até segundo livro dos Reis 25, o único profeta desses escritores que aparece é o profeta Isaías, que depois vai aparecer lá no livro de Isaías 36 a 39, que é vamos dizer, um plágio daquilo que é dito lá no segundo livro dos Reis. Mas é por quê? Mas porque os autores eram o mesmo. Isso. Agora, uma coisa que chama a atenção é a seguinte: os deuteronomistas, eles tinham preconceito contra o Reino do Norte. Toda essa historiografia, todo esse esforço aí é coisa do Reino do Sul, mas o Reino do Norte já tinha sido destruído em 721, etc. E aí, então, eles tinham à disposição deles tradições em torno da figura de Elias e Eliseu, e que são do norte. E aí, então, o que eles fazem? De Elias e Eliseu, eles não têm oráculos. De Elias e Eliseu, eles só têm fatos, coisas que eles fizeram, episódios da vida dele. Acontece que esses profetas que nós temos aqui na Bíblia, eles são todos profetas que têm profecias, têm oráculos, e as pessoas escreveram as palavras deles. Como de Elias e Eliseu não tinham, eles não queriam fazer um livro do profeta Elias, um livro do profeta Eliseu, só com fatos. Então eles pegaram tudo aquilo que eles tinham de Elias e Eliseu e colocaram lá dentro da história deles. Está no primeiro livro dos Reis e no começo do segundo livro dos Reis. Foi o jeito que eles encontraram para manter a memória de Elias e Eliseu. Agora, mas os profetas, como nós temos hoje, não estou falando dos profetas no seu tempo, como nós temos hoje, e porque os deuteronomistas nos ofereceram, eles nos ajudam a entender a história
que foi contado pelos deuteronomistas. Você tem que dar razão a Deus, afinal de contas, entendeu? Essa ideia de que você tem que seguir a Deus, você tem que tomar cuidado para você não desagradar a Deus, porque senão pode acontecer uma catástrofe e tudo mais. Eu acho que vai ficar muito claro também na época de Jesus pelos evangelhos. E o livro, inclusive, né, o Deuteronômio, que nós estamos mencionando, do qual o senhor fez aí 2 artigos, ele vai falar muito sobre essa influência do Deuteronômio nos evangelhos. Mas a parte que eu queria, pelo menos, mencionar é a questão realmente que virou, quer dizer, pode ter começado tudo isso de uma forma, mas na época de Jesus, por exemplo, havia realmente uma questão de poder da classe religiosa se utilizando dessas informações para uma dominação da população. O senhor tem essa visão também? Ou o senhor acha que é mais ou menos isso, mas nem uma coisa nem outra? Como é que o senhor vê isso? Porque pelo relato evangélico, né, você vê muito essa questão do Deuteronômio fazendo muita força, mas como uma forma de dominação. O templo como um local, a vigilância nas atitudes, nos atos das pessoas. Como que o senhor enxerga isso? Então, o que aconteceu? E Jesus exatamente foi contra isso, né? Sim, e pagou por isso, né? Pelo menos pelo relato evangélico. Isso que a gente chama de teologia da retribuição, ela foi, vamos dizer, na sequência dos fatos, transformado numa coisa quase que mecânica, entendeu? Ou seja, uma forma de você influenciar o próprio modo de agir de Deus, que hoje se chama teologia da prosperidade. Entende? Eu vou fazer assim porque Deus vai me fazer isso. E mais concretamente, eu pago o dízimo e Deus vai me fazer rico. Deus vai me dar riqueza. E daí nasce uma coisa que está aí e que o pessoal acha normal, que é uma coisa certa, mas entendida errada, que é essa história de dizer que Deus é fiel. Deus é fiel, ele é fiel porque isso está na Bíblia. Agora, mas só como que isso foi resgatado pela teologia da prosperidade? É fiel, eu pago o dízimo, necessariamente ele vai me fazer rico, porque ele não é mentiroso. Eu tenho que pagar o dízimo confiando na fidelidade de Deus, ele vai me fazer rico. Ponto. Essa teologia da prosperidade, da retribuição, ela foi contestada muito cedo, já pelo profeta Amós, século VIII. Então, século Amós, naquele período, né, como os assírios estavam em queda, então teve muito progresso aí no norte, que já era progressista, já tinha prosperidade, ficou mais próximo. E o pessoal achava que aquilo tudo era fruto da bênção de Deus, e o profeta dizia, não, isso aqui é fruto da injustiça. Na sequência dos fatos, eles foram percebendo que também uma pessoa justa pode ser pobre e uma pessoa ímpia pode ser rica. Ou seja, essa teologia da retribuição, vista assim de uma maneira muito tranchã, ela foi questionada. A realidade questionou essa situação. E aí, então, os grandes críticos na Bíblia são o livro de Jó e o livro do Correlet, tá certo? O livro de Jó, a partir do próprio sofredor, era uma pessoa riquíssima, diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, mas é uma forma de dizer que era o homem mais fiel a Deus do Oriente, e porque era fidelíssimo a Deus, era riquíssimo. E esse homem, depois, ele perde tudo, mas não perde a fé. Já o Correlet, né, o Eclesiastes, ele, então, é o rico, que diz, eu sou rico, mas eu estou vendo que a coisa não é assim, né? Porque também eu posso perder minha riqueza da noite para o dia se eu fizer uma coisa, tomar uma decisão errada. Eu estou vendo que tem muita gente que é rico e não é fiel. Ponto. E depois, isso é o livro da sabedoria que vai dar uma pista para resolver isso. Então, quando o pessoal estava no exílio, porque aí vou chegar ao ponto que você está querendo lá, entendeu? E está no tempo de Jesus. Então, quando os persas permitem que os povos voltem para os seus países de origem, porque os babilônios levavam para lá a liderança dos que eram cativos deles, né, dos vassalos deles. Então, quando vieram os persas, eles deixaram o pessoal voltar. E aí, então, cada povo tinha que fazer o seu estatuto pessoal. Você tinha a lei do rei, tinha a lei do rei da Pérsia e tinha a lei dos povos vassalos. Israel, a lei do povo de Israel, é o que a gente chama de Torá, é o Pentateuco. Mas acontece o seguinte, que o Pentateuco, ele foi montado
a partir da visão jurídica dos persas. E na visão jurídica dos persas, uma lei, uma vez que é promulgada, ela nunca mais vai ser abrogada. Aqui, no nosso direito do Estado moderno, quando você publica uma lei, você revoga todas as disposições em contrário, não é isso? Então, acontece o seguinte, que quando os persas pediram para os judeus prepararem aquilo que seria a lei do povo deles, né, que a gente acha que é o Pentateuco, eles juntaram aí tudo que eles tinham. Então, eles puseram aí o livro do Deuteronômio, aquele bloco do Deuteronômio, eles puseram lá o Código da Aliança, que era muito anterior, né, o livro do livro do Êxodo, né? Eles puseram um outro código que surgiu aí, um código de pureza que surgiu lá na Babilônia, né? O Levítico. E aí então tinha coisas contraditórias. E aí então surge esse trabalho daqueles que são os jurisconsultos que vão explicar a lei. Agora, o que aconteceu na sequência? Na sequência, apareceu um grupo, né? Que é o grupo dos escribas, que eram os encarregados de transcrever a lei e transmitir. Surgiu um grupo assim extremamente literalista, ou seja, que ficavam centrados no texto da lei e ficavam procurando cada vez mais coisa tirando daí. Quer dizer, então, a questão de Jesus é que ele, então, de certo modo, ele veio libertar a lei dessa espécie da tirania de um literalismo. Não é que eles fossem conservadores, porque tinha um grupo conservador que não aceitava interpretar nada. Mas só que eles estavam interpretando sempre buscando minhoca, né? Fazendo uma interpretação, nem interpretação, né? Eles faziam uma aplicação literal das coisas. Né? Quer dizer, então eles iam inventando coisa. Por exemplo, quando o camarada pergunta assim para Jesus, mestre, é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Então, o que eles queriam que Jesus dissesse? Que Jesus dissesse qual era o motivo que ele tinha, que ele apresentava para que o homem mandasse embora a mulher. Ou seja, se os rabinos já tinham encontrado 50, então seria 51. E Jesus, então, ele não cai nessa armadilha. Quer dizer, então, o que Jesus faz, de certo modo, dentro dessa visão do Deuteronômio, é de superar a letra da lei e as explicações baseadas que partem da letra para ir ao Espírito, que é Mateus 5, de 17 a 45. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E aí, então, Jesus, aí ele vai dar chaves para como você interpretar qualquer lei. Entende? Então, ele disse, não matarás. Quer dizer, então o pessoal achava que não tirando a vida física do outro, já cumpriu o mandamento. Não, você pode matar com a língua. Entende? Não cometerás adultério. Então, se eu não ter relação sexual com a mulher do outro, ele diz assim, não! Quando você olha com um olhar libidinoso, você já cometeu adultério no seu coração. Então, o que Jesus vai fazer, na contramão daquilo que era a tendência dos escribas do seu tempo, é propor um caminho de você chegar até o querer de Deus para além do que está escrito. E é curioso que nos dias de hoje a gente vê essa manipulação mesmo, né? Quer dizer, a letra, de novo, uma interpretação literal como forma de dominação. É inacreditável como a história vai se repetindo, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem muita informação, né? Tem uma série de outros recursos, mas a síntese é a mesma, né? Prender as pessoas pela letra da lei. E como a gente não consegue se libertar, entende? É difícil. Entre um padre que ajuda as pessoas a pensarem e a perguntar o que Deus quer de mim, e o padre que diz, não, você tem que fazer assim, você não pode ter relação sexual com sua mulher assim, você tem que fazer assim, você tem que comer assim, você tem que se vestir assim. As pessoas preferem esse, né? Exatamente, que já vem com a regrinha pronta, né? Mas aí é o caminho da porta larga, né? Como diria Jesus, você vai para um caminho estranho, né? Aí diz, não, mas aí você não tem responsabilidade, né? Eu fiz porque o padre disse. Eu fiz porque o pastor falou. Eu fiz lá porque o chefe do meu grupo falou. Não.
Você fez porque você quis. E por isso que é importante a gente sempre ter o senso crítico, né, professor, e entender a Bíblia como uma referência espiritual para nós, e não como regrinhas de comportamento. Quer dizer, Que então, era... o trabalho de Jesus, né, foi esse trabalho de libertação das pessoas em termos da lei escrita, que ele valoriza, mas ele dá uma chave de leitura muito peculiar. Mas, no fundo, ele quer que a gente busque o querer de Deus. Cada um vai buscando o querer de Deus. E ele vai dando a pista, que é sempre pelo caminho do amor. Entende? Por exemplo, hoje eu não entendo como pessoas que se dizem cristãs são a favor do armamentismo, da violência, não tem a mínima misericórdia com o outro, a questão de fake news, né? Exato. Você é capaz de destruir a boa fama do outro, assim, sem nenhum escrúpulo, né? Nós podíamos falar horas aqui, né, professor? Podíamos conversar muito sobre Muito Deuteronômio, tempo, mas acho que nós conseguimos dar aqui os pontos principais de entendimento, de leitura, de chave de leitura para o nosso ouvinte. E aqui eu vou agradecer mais uma vez, aqui o professor e teólogo Jaldemir Vitório, conversou conosco aqui sobre o livro Deuteronômio Escuta Israel, em que ele escreveu 2 artigos nesse livro, e nós vimos aqui um deles, que é o Deuteronômio e a historiografia deuteronomista. Professor, olha, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Tudo de bom, Antônio. Deus abençoe. Bom, sei que o assunto que nós tratamos hoje aqui é um pouco denso, concordo. Está meio fora também do que nós costumamos aprender nos centros espíritas. Nós fomos realmente com uma profundidade um pouco maior no programa de hoje, mas eu espero que vocês tenham curtido essa conversa e que os temas abordados tenham sido interessantes, esclarecedores ou pelo menos provocado aí aquele gostinho de querer saber mais, de tentar se aprofundar, de checar aqui uma ou outra informação que foi falada aqui dentro do nosso programa. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, batam lá na porta dos nossos comentários no YouTube, nos nossos aplicativos de áudio, ou mesmo nas nossas redes sociais. Na medida do possível, nós teremos o maior prazer em responder a todas as indagações de vocês. E daqui a 15 dias, teremos episódio novo aqui no podcast O Espírito do Evangelho. Por favor, não se esqueçam de curtir esse episódio e nos seguir no YouTube, aplicativos de áudio e nas redes sociais. Fiquem bem, fiquem com Deus.